Bom dia pessoal, e hoje daremos a sequência nossa série de videoaulas sobre projetos de relações elétricas, hoje com o tema previsão de carga. Para fazer previsão de carga, é claro, nós temos que consultar a NBR 5410 nesses itens aqui solicitados, né? No item 9.5, locais de habitação, e especialmente no item 9.51 em campos de aplicação. Esse item diz isto. Essa subseção contém prescrições específicas aplicáveis a locais utilizados como habitação fixas ou temporárias, compreendendo as unidades residenciais como um todo e, no caso de hotéis, motéis, flats, aparta-hotéis, casas de repouso, condomínios, alojamentos e similares. Quer dizer o que? Esses itens que eu vou falar adiante, a NBR 5410 ele aplica somente a áreas de habitação. Apesar da NBR 5410 ser aplicada tanto para ambientes comerciais, residenciais e industriais, ela fala essa previsão de carga é especialmente para esses ambientes. Você pode aplicar isso que ela fala também em ambientes comerciais e industriais, depende de você, mas ela especifica que deve ser aplicado somente à área de habitação. No item 9.5.2.1.2, na determinação das cargas de iluminação, como alternativa à aplicação da ABNT NBR 5413, que foi cancelada, que hoje é a 8995, conforme prescrito na linha A, pode ser adotado o seguinte critério: incômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA. Quer dizer o que? Se eu tenho até 6 metros quadrados ou menos, eu aplico como aqui nessa tabela 100 VA de pressão de carga. Incômodo ou dependências com área superior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 e acrescida 60 VA para um aumento a cada 4 metros inteiros. Então, mesmo que eu tenha 9 metros quadrados de área, eu ainda aplico 100 VA. Agora, se eu tenho de 10 a 14, eu já aplico 160, de 14 a 18, 220, 18 a 22, 280, 22 a 26, 340, 26 a 30, 400. E assim vai seguindo. Essa nota aqui é muito importante, que ela fala: os valores apurados correspondem à potência destinada à iluminação para efeito de dimensionamento. Quer dizer o que? Isso aqui que ela está tomando como base é para feito o dimensionamento do circuito que você está prevendo essa carga. Assim, ó, dois circuitos, e não necessariamente da potência nominal das lâmpadas. Então aqui é independente da potência nominal das lâmpadas. É claro, se você tiver lâmpadas que tenham potências nominais naquele circuito que sejam maiores que a NBR 5410 fala, você deve fazer um cálculo de previsão de circuito diferente. Agora vamos para as tomadas. Pronto. No item 9.5.2.2.1, ela fala do número dos pontos de tomada. O número de pontos de tomada deve ser determinado em função da destinação do local e dos equipamentos elétricos que podem ser utilizados, observando-se no mínimo os seguintes critérios. Em toda a NBR, nesse caso de previsão, ela fala de no mínimo. Então você pode, como projetista, adotar um cálculo maior, mas aqui ela fala o mínimo. Caso em vez de 100 você quer adotar 200, você pode fazer. O que você não pode é subdimensionar, em vez de 100 colocar 80, 50. Então, o que você não pode fazer é somente subdimensionar, mas se quiser sobredimensionar, você pode. Ela fala que no item A, em banheiros deve ser provisto pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório, atendida às restrições 9.1. Próximo à pia, por exemplo, você coloca um ponto de tomada. Essas restrições aqui são em relação à distância para que a tomada não sofra respingos de água. Agora aqui no item B, em cozinhas, copas cozinhas, áreas de serviço, cozinha área de serviço, lavanderias e locais análogos, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro. Tá vendo que esses 3,5 metros ou fração é diferente lá da questão de iluminação, que era a cada 4 metros inteiros?
Aqui para uma fração de 3 metros e meio, você coloca mais uma tomada. Como assim? Eu explico aqui. Ó. Vamos dar um exemplo aqui. Para uma cozinha com 10 metros de perímetro, quantas tomadas teria nela? Eu pegaria esses 10 metros de perímetro, dividiria por 3,5 e chegaria a esse valor, 2,8. Então eu teria duas tomadas e esse 0,8 aqui, ó, é uma fração de 3 metros e meio. Então eu colocaria 3 tomadas. E ela continua aqui, ó. Sendo que acima da bancada da pia deve ser previsto no mínimo 2 tomadas de corrente no mesmo ponto ou em pontos distintos. Aqui no item C, em varandas deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada, como no banheiro. No item D, em salas e dormitórios deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, devendo esses pontos ser espaçados tão uniformemente quanto possível. Isso aqui é uma dica já de você espaçar quando vai alocar os pontos de tomada na planta baixa, para não ficar as tomadas tudo em um local só. Então o que acontece? Se eu for uma sala, por exemplo, com 8 metros de perímetro, nós pegamos o 8, dividimos por 5 e temos 1.6. Temos uma tomada. E esse 0.6, como é uma fração de perímetro, isso implica que teremos duas tomadas. Agora essa nota aqui é muito importante. Particularmente em caso de salas de estar, deve-se atender para a possibilidade de que em um ponto de tomada venha a ser usado para a alimentação de mais de um equipamento, sendo recomendável equipá-lo, portanto, com a quantidade de tomadas adequada. Quer dizer isso aqui? Isso aqui já está falando dos benjamins. Muitas vezes você coloca em uma tomada, você coloca um benjamin que você colocado 3 equipamentos e vai acontecer um sobreaquecimento nesse local. Então, se você sabe que naquele local irá ser utilizado mais de um equipamento para aquela tomada, você pode prever isso a mais. É como eu já disse anteriormente, a N10, 5410, ela prevê o mínimo, mas você, como projetista, pode colocar a mais. Agora vamos falar das potências. No item 9.5.2.2.2, vai falar das potências atribuídas aos pontos de tomada. A potência a ser atribuída a cada ponto de tomada é função dos equipamentos que ele poderá vir a alimentar e não deve ser inferior aos seguintes valores mínimos. No item A, em banheiros, cozinhas, copas-cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais análogos, no mínimo 600 VA por ponto de tomada, até 3 pontos, e 100 VA por ponto para os excedentes, considerando cada um desses ambientes separadamente. Dá um exemplo aqui, vamos dizer que tinha 4 pontos de tomada a cozinha. 3 desses pontos serão de 600 VA e o 1 que sobra será de 100. Agora vamos para seguindo. Quando o total de tomadas no conjunto desses ambientes for superior a 6 pontos, admite-se que o critério de atribuição de potências seja de no mínimo 600 VA por ponto de tomada até 2 pontos e 100 VA por ponto para os excedentes, sempre considerando cada um dos ambientes separadamente. Quer dizer o que? Se eu tenho aqui, a conta deu 6 tomadas na cozinha, certo? Então 2 serão de 600 e as 4 que sobram serão de 100. Aí no item B, os demais cômodos ou dependências, no mínimo 100 VA por ponto de tomada. Que salas ou quartos ou ambientes análogos, você coloca 100 VA por ponto de tomada. Agora vamos aqui para uma planilha que eu irei disponibilizar na descrição do vídeo, que ela já faz esses cálculos para você automaticamente. Aqui ó, teremos o comprimento e a largura. Você coloca o comprimento aqui e a largura. Ele já diz a área ou perímetro daquele local. Caso você não queira colocar o comprimento e a largura, para colocar logo a área, você também pode colocar logo a área e o perímetro. E ela já dimensiona aqui a iluminação e para a quantidade de tugs,
você só vem aqui e muda o local. Se é uma sala, uma cozinha, você muda o local e ela vai determinar a quantidade de tubos sem VA. Aqui você coloca a quantidade de tubos 600 VA que você quer colocar. No final aqui ela irá dizer a potência das tubos naquele cômodo e no final aqui ela soma o total de potência com iluminação e tubos daquele cômodo. Pronto, então iremos testar ela aqui, iremos pegar um arquivo de WG aqui que eu irei deixar aqui na descrição do vídeo para vocês praticarem, que pegaremos aqui a área e o perímetro desses cômodos aqui. Para isso, damos o comando AA Enter, seleciono os vértices do ambiente, e damos Enter. Pronto, aqui ele nos deu essa área aqui, ó. Para ficar mais fácil para a gente dá um F2 e copiamos esse valor. Vamos lá na tabela, colocamos aqui para poder ver. Então, a sala deu 14,56 metros quadrados, com um perímetro de 17,52 metros. Para esse ambiente, ela nos prevê 220 VA de previsão de carga para iluminação e 4 tubos. Como não é uma cozinha nem análogo, não tem tubo de 600 VA. Agora vamos para o quarto 1. Enter novamente, pegamos os vértices, e damos Enter. F2, copiamos, Ctrl C aqui, colocamos lá novamente. Agora pegamos, o quarto 1 tem 9,8 metros quadrados e um perímetro de 12,54 metros. Ele nos prevê o que? 100 VA de previsão para a iluminação e 3 tubos. Agora vamos dar sequência aqui para o quarto 2. AA Enter. Pegamos os vértices. Damos Enter. Temos uma área aqui de 9,21 metros quadrados e um perímetro de 12,14 metros. Colocamos novamente aqui nos seus respectivos campos e vemos aqui que obtivemos a iluminação de 100 VA e 3 tubos de 100. Agora para a cozinha será um pouco diferente. AA Enter, pegamos os vértices aqui e aqui, Enter, F2, copiamos para poder ver na planilha, colamos aqui e colocamos o valor aqui, 12,64, 14,30. Só que é um pouco diferente. Aqui você pode ver que você pode escolher se é uma sala ou uma cozinha. Caso fosse uma sala, daria 3 tubos de 100. Como uma cozinha, que divide por 3,5, são 5 tubos. Como temos um número menor que 6, devemos colocar pelo menos 3 tubos para 3 tubos de 600. Colocamos 3 tubos aqui de 600, ficamos com 2 tubos de 100 e 3 de 600 VA, que dá uma potência total naquele cômodo ali de tubos de 2000. Agora para o banheiro, AA Enter novamente, mesmo processo, selecionamos os vértices, damos Enter, F2, copiamos, colamos aqui para ver. Agora colocamos a área e o perímetro, selecionamos novamente. O banheiro é um caso um pouco específico, porque o banheiro deve ter no mínimo uma tomada. E como é um ambiente análogo à cozinha, como diz lá na norma, você coloca que essa tomada tem que ser de 600 VA. Você coloca 0 tubos de 100 aqui. Pronto. Então nessa casa, aqui tem a previsão de carga de cada cômodo. Se somar toda a previsão de carga aqui no final, chegamos a uma carga instalada de 4.280 VA. Muito obrigado por assistir essa aula e até mais.